forró como patrimônio imaterial. Essa é uma discussão que está tomando todos os caminhos do forró pelo Brasil, porque o IPHAN está concluindo e a previsão é que isso ocorra provavelmente entre outubro e novembro, todo o processo de levantamento para ser então instituído o forró como patrimônio imaterial. Recentemente participei de uma reunião envolvendo o IPHAN e outras instituições, principalmente os núcleos de forró de todo o Brasil, principalmente do Nordeste, e a discussão era a salvaguarda para o forró. O posicionamento que faço é que as expressões ou as colocações de que o forró, patrimônio imaterial, reconhecido, vai trazer o que mais interessa aos forrozeiros, a sobrevivência. E onde quero chegar com esse debate? Trazer para você que gosta da música, que gosta do forró e que ouve muito esse posicionamento, o reconhecimento do forró como patrimônio imaterial. Louvável, espetacular. Mas temos que distinguir que o reconhecimento do forró como patrimônio imaterial é apenas garantir a memória, a história do forró. Por quê? Porque nós temos dois ciclos. O ciclo da história, que é justamente isso, que o reconhecimento do forró como patrimônio imaterial vai fazer. É consolidar as informações para que as futuras gerações possam sim desfrutar de um material concreto, robusto, sobre a história e sobre a memória do forró, que é a nossa manifestação cultural. O reconhecimento do forró como patrimônio imaterial vai trabalhar e vai reconhecer as matrizes tradicionais. Outro aspecto que precisa ser delineado, que são as matrizes tradicionais. Não envolve os chamados forró de plástico ou as novas formas da expressão do forró. É a matriz do forró que vai ser reconhecido como patrimônio imaterial. Este reconhecimento que louva a memória precisa ter salvaguardas para promover a sustentabilidade do forró. E é justamente essa grande questão que surge agora com essa reta final, são praticamente 4 anos que se trabalha sobre o processo no IPHAN de reconhecimento do forró, e quando ele for realmente estabelecido e for legalizado e for decretado, for reconhecido por lei, o que é que isto vai acontecer? Os forrozeiros não vão ter com isso vantagens financeiras, que isso fique bem claro e isso foi bem colocado. As salvaguardas que vão ser trabalhadas posterior é que vão buscar levar para o profissional ou para o forrozeiro a sua sustentabilidade. É preciso observar que neste processo de reconhecimento existem salvaguardas sim, já implantadas, que serão implantadas, são no decorrer do processo de reconhecimento do forró como patrimônio material. Porém, são salvaguardas de teoria,
de projetos, né? Não é aquela salvaguarda da profissão, do exercício da profissão. E onde é que entramos com esse debate? A política pública vai ser fundamental, vai ser crucial que a política pública se faça presente, porque ter o forró como patrimônio imaterial não quer dizer que o forrozeiro vá ter salário, vá ter exercício da sua profissão. Existe aí a valorização do artista. E nessas discussões, coloco sempre, o forrozeiro, ele precisa agora, mais do que nunca, ser profissional, se profissionalizar, ter o seu reconhecimento, para ter a sua monetização, o seu dinheiro vindo oriundo da sua profissão. É aí onde entra o maior interessado, o forrozeiro, através principalmente de instituições que possam representá-los, né? Que possa representar a esta categoria minoritária, porque se não houver um tratamento digno, uma oportunidade de trabalho para o forrozeiro, o reconhecimento do forró como patrimônio imaterial apenas será uma história, uma memória. Porque aos poucos, os mestres, os profissionais, eles, por falta de mercado, não vão conseguir se manter e vão deixar. E nós teremos a sanfona, claro, sempre dando o som para os nossos ouvidos, mas não nas matrizes do forró. É aonde está a preservação da cultura do forró, é nas matrizes. É onde a política pública precisa ser implantada. E trago aqui essa discussão para os grupos de forró, para as instituições que lidam com forró. Estamos concluindo. Quando eu digo estamos, é porque faço parte desse projeto, não dentro do IFAM, mas de participar dos debates nacionais, dos envolvimentos, e é preciso que agora, mais do que nunca, trabalhemos para que salvaguardas de sustentabilidade possa sim ser um mecanismo para a valorização do forrozeiro e das matrizes do forró. Nas discussões da última reunião do grupo de forrozeiros, capitaneado pela Associação Balaio Nordeste e pelos fóruns de forró do Brasil, através da presidência de Joana Alves, se discutiu muito sobre salvaguarda para garantir esse profissionalismo, essa sustentabilidade. E surgem questões que vocês devem refletir. Forró? Que forró? Se quer, o que queremos para o futuro do forró? E o que faremos para dar justamente essa sustentabilidade? Então vejam que a reflexão é para uma posição futura, que realmente precisa ser bem delineada e trabalhada. Quando eu digo as políticas públicas, é preciso observar que os municípios, principalmente os municípios, precisam dedicar cotas, participações efetivas para o forró, para os forrozeiros. Não é possível mais que tenhamos festas de forró sem a valorização do forrozeiro de matriz, da matriz do forró. É impossível que isso continue perpetuando nessas políticas que não são públicas, mas nessas políticas administrativas de festas, principalmente de período de São João, destinadas a outras formações culturais, a outras linguagens que não a cultura do forró, especificamente esta que vai ser reconhecida como patrimônio material. É a valorização
desta cultura, desta linguagem que precisa ser preservado, principalmente por você, gestor público. A quem aqui eu me refiro bradamente que precisa ter uma política pública que mostre, que prove a sustentabilidade do forrozeiro. Outra ideia que surge são, como salvaguardas, são os centros de referência do forró. Mas vejam, centros de referência do forró, quem vai dar essa sustentabilidade? Volta-se à política pública. O poder público, ele precisa estar, não é apenas entregar isto para a iniciativa privada. Ou querer que as associações, sem qualquer apoio do poder público, possa efetivamente transformar centros de referência do forró e mantê-los. Isto é impossível. Então é preciso que toquemos este ponto da memória. Outro aspecto muito bem colocado diante da reunião, aqui eu estou pensando pontos que foram sugeridos nessa reunião, é a questão do reconhecimento dos mestres e mestras do forró. Para que essas pessoas, elas possam, diante desse título, diante desse reconhecimento, porque nós estamos falando aqui de matrizes do forró. Então, essas matrizes são feitas por mestres e mestras para propagar, e com isso esse reconhecimento proporciona que essas pessoas possam ser contratadas para, em oficinas, em outras atividades, workshops, passarem a informação dessas matrizes para as novas gerações. Vejam que tudo se direciona para uma política pública. O poder público está sendo conclamado, incentivado e buscado para essa oportunidade.